Graças e paz, irmãos, boa noite. Vamos continuar o nosso estudo de Atos, capítulo 23, mais um tempo de aprendizado da palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, colocamos diante do Senhor mais esse tempo de debruçarmos diante da Tua palavra, de deixarmos com que ela reflita para nós aquilo que precisamos mudar, que ela reflita quem nós somos, que tudo aquilo que formos estudar possa mexer no nosso eu, lá no mais profundo, e que haja, Deus, um entendimento, não só um entendimento, mas uma mudança realmente de postura, e que aquilo que entendemos a Tua palavra, possamos aplicá-la e mudarmos e trazer realmente para a nossa vida. Que nós colocamos diante do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, Atos capítulo 23, diz assim: Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse, irado, Deus te ferirá a parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou um anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Olha o nível. Então ordenou que as tropas descessem e retirassem à força do meio deles, retirassem Paulo à força, do meio deles, levando para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração e dirigiram-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus. Disseram: Juramos solenemente sobre maldição, sobre anátema, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: O que você tem para dizer? O rapaz respondeu: Os judeus planejam pedir-te que apresentes Paulo ao sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele.
Mas te deixes convencer, não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Então, estão preparando agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros a fim de irem para Cesareia esta noite às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei ao sinédrio. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria, prosseguir com ele, e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado de que era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes, que estava sendo agora ocupado pelo governador Félix, certo? Governador romano, ok? Então vamos lá, olhando aí, eu já coloquei no grupo a folhinha, vamos entrar no estudo desse texto, as lições que esse texto traz para nós. Então, lendo aí a introdução ali, vimos no capítulo 22, o anterior que estudamos, como Paulo foi usado por Deus para, mesmo diante de severas acusações, pregar o evangelho com o seu próprio testemunho de vida. Lembra aquele relato do testemunho de vida dele, né? E no final do capítulo 22, vimos que o próprio comandante do exército romano convocou uma reunião do Sinédrio para entender melhor por que estavam acusando um cidadão de Roma, né? Esse é o final. E aí entra essa situação agora que Paulo está diante do Sinédrio, né? Que é o capítulo 23. Assim, no capítulo 23, veremos como Paulo se defendeu diante daqueles que anteriormente foram seus companheiros de Sinédrio. Lembra que Paulo, antes da sua conversão, fazia parte do Sinédrio. Claro que tinha algumas mudanças, até o próprio Ananias, que aparentemente Paulo não conhecia, ou não reconheceu, porque nós sabemos que Paulo tem um problema de vista, né? Não sei se ele reconheceu por causa disso, e também tinha acabado de apanhar muito, então não sei qual o motivo, mas provavelmente muitos daqueles que Paulo era colega de Sinédrio agora estavam aqui novamente, né? Antes da conversão de Paulo. Então, e dessa defesa, então, vamos tirar algumas lições para a nossa vida como igreja de Cristo, lições pessoais, né? E como igreja também. Amém? Vamos seguir lá. Então, a primeira lição para a gente tirar dentro dessa primeira pergunta. Por que Paulo se colocou diante do Sinédrio com a aparente convicção que seria bem recebido? Olha, vamos ler com calma o versículo 1. Fala assim: Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, ou seja, ele olhou para todos ali. Paulo não estava com medo. Paulo não estava com receio. Paulo, quando fala que ele fixou os olhos ali, e depois de falar, chama meus irmãos, Paulo estava ambientado ali. Ele conhecia aquele ambiente. É essa a ideia aqui. E a pergunta é, por que Paulo então se coloca diante do Sinédrio com aparente convicção que seria bem recebido? E a pergunta é, porque para Paulo,
O cristianismo era uma consequência natural do judaísmo. Isso está na folhinha aí. Para Paulo, estava claro que a fé em Cristo era o cumprimento da esperança messiânica pregada pelos próprios fariseus, que Paulo era um deles, ele deixa claro. Aqui no versículo 6, né? Então, para Paulo, por que ele está com essa tranquilidade aqui? E ainda ele fala assim, ó, tenho cumprido o meu dever para com Deus, com toda boa consciência, até o dia de hoje. Outro indício de que, para Paulo, o cristianismo, o crer em Cristo, era crer no Messias profetizado e pregado e aguardado por eles. Para Paulo era uma consequência natural. Apesar de ele não ter enxergado isso no começo e perseguido, depois que ele tem um encontro com Jesus e enxerga enxerga como Messias, para Paulo é natural. E Paulo tenta, de certa forma, aqui, em poucas palavras, já nesse começo, ele tenta mostrar isso aqui para os seus parceiros, para os seus irmãos, ele chama, né? Seus amigos ali. Então, para Paulo, o cristianismo era então uma consequência natural. Por isso que ele aparenta essa convicção de que não, eu vou conseguir mostrar para eles que não estou falando, não estou pregando outra coisa. Ele fala assim, eu tenho cumprido meu dever para com Deus com boa consciência até o dia de hoje. Ou seja, eu não larguei o que estava lá atrás. Eu não joguei fora tudo que eu vivi. Eu estou entendendo que tudo que eu vivi, que eu entendi, que eu estudei aos pés de Gamaliel, agora é uma consequência natural de tudo aquilo. É isso que Paulo está mostrando aqui. Ou seja, ele está deixando claro que ter fé em Cristo não é em nada se desviar do judaísmo. Com isso, ele também deixa claro para nós que o cristianismo é uma consequência natural de tudo aquilo que foi vivido e profetizado pelos profetas de Deus no Antigo Testamento. O próprio Jesus, quando fala lá para os discípulos no caminho de Emaús, ele fala, depois no finalzinho fala, e Jesus foi falando, foi citando as Escrituras, em todas as Escrituras que estava escrito dele ali, para os discípulos em Emaús. Ou seja, para Paulo isso era uma coisa natural. Por isso que ele não aparenta aqui no começo receio de ser recebido no Sinédrio. Amém? E o que tudo isso nos ensina, então? Olhando lá para a folhinha. Isso nos ensina que o Novo Testamento não veio para anular o Antigo. Isso é muito sério. Pelo contrário, veio para acrescentar e esclarecer tudo. A graça não anula a lei. A gente acha que o novo anula o antigo e a graça anula. Não, de maneira nenhuma. A graça, conforme o próprio Paulo nos ensina lá em Romanos 5:20, ela não anula a lei, ela superabunda sobre a lei. Ou seja, se não tivéssemos no Antigo Testamento com a lei, a gente não entenderia a graça. Não entenderíamos o quanto ela é superabundante, porque a lei vem nos revelar o quanto somos incapazes, o quanto somos pecadores, o quanto somos indignos diante de Deus. Aí o tamanho dessa lei, a profundidade dessa lei revela essa nossa maldade, isso quem somos. E aí isso faz com que a graça superabunde, faz com que a graça tenha todo sentido. E o contrário também, se não tiver a graça, a lei por si só mostra quanto avulta o nosso pecado, né? Lá Paulo vai falar em Romanos, só vai ter pecado, entendeu? Por isso que é importante a gente saber disso. O Novo Testamento não anula o Antigo. Jesus fala, eu não vim abolir a lei, Mateus 5, eu vim cumpri-la, e essa palavra cumpri-la também pode ser traduzida como complementá-la, finalizá-la, mostrar algo a mais da lei. E a gente vê que é o que Jesus faz no Sermão do Monte. Ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. O que é isso? Ele aprofunda a lei. Ele não nega e nem anula. Ele aprofunda, mostrando, e é o que está aqui na folhinha, traz mais luz sobre a revelação de Deus.
revela mais, é nos revelado algo a mais sobre Deus, sobre a sua palavra no Novo Testamento, mas de maneira alguma ele anula o Antigo Testamento. E essa atitude de Paulo aqui nos mostra isso também. Isso a gente precisa trazer para nós. Precisamos aprender com a palavra de Deus, toda ela, o Antigo e o Novo Testamento. Amém? Seguindo aí, eu falo isso porque muitas vezes aí, trazendo como igreja, né? Muitas vezes a gente tem essa tendência de falar, não, o Antigo Testamento é coisa de judeu, coisa de passado, não tem valor nenhum. E a gente muitas vezes perde muitas coisas do que Deus tem para nós. Amém? Como igreja. Seguindo então, pergunta 2. Por que Paulo chama o sumo sacerdote Ananias de parede branqueada, ali no versículo 3, né? Depois que ele tenta, ele se introduz ali no Sinédrio dessa forma aparentemente assim amigável, tentando, né, falar, se explicar, e logo o sacerdote pede para bater nele, batem na boca dele, e ele se ira e fala, Deus te ferirá a parede branqueada. Por que Paulo chama Ananias de parede branqueada? E a resposta está aí na folhinha. Parede branqueada era uma referência aos sepulcros caiados da época, que eram brancos e belos por fora, mas cheios de ossos e podres por dentro. Com isso, então, assim como Jesus fez lá em Mateus 23:7, se você pode abrir aí e ver, Mateus 23:7, Jesus usa a expressão sepulcro caiado, né? Então, com isso, assim como Jesus fez lá em Mateus 23:7 para os fariseus, denunciando a hipocrisia dos fariseus, Paulo está denunciando a hipocrisia de Ananias, como o sumo sacerdote, que se dizia zeloso da lei, ele está descumprindo a lei, porque ele primeiro não podia mandar esbofetear Paulo. Paulo não tinha sido julgado ainda. Paulo não tinha uma sentença sobre ele. Então não podia, por isso que ele fala assim, ó, você que aí que está sentado para julgar-me conforme a lei, contra a lei me manda bater. Ou seja, é um hipócrita. Por isso que chama de parede branqueada. Na verdade, está chamando de sepulcro caiado, de hipócrita, né? Paulo pega pesado com ele aqui, ok? E o que isso nos ensina? O que traz isso para nós? Isso nos ensina o quanto Deus abomina a hipocrisia. O saber e pregar o certo, mas viver o contrário disso. Isso é hipocrisia, Deus abomina. Ou seja, se Paulo se indignou dessa maneira, e eu acredito que a indignação de Paulo não é simplesmente por causa do bofetão que ele tomou, mas principalmente por causa dessa hipocrisia. Peraí, o cara tá ali para me julgar pela lei, contra a lei ele manda me bater, ou seja, ele prega uma coisa e vive outra. Ou seja, se para Paulo ele se indignou dessa maneira diante da hipocrisia de Ananias, quanto mais Deus, que é santo, puro, não se indigna diante de muitas das nossas atitudes hipócritas. É isso que a gente tem que analisar desse texto, trazendo para nós mesmos. Pessoal, você, eu, quanto que a gente muitas vezes não age da mesma maneira? Conhece a palavra, conhece, e a gente na nossa atitude, na nossa ação, a gente age completamente diferente da palavra. Pela atitude de Paulo aqui, diante dessa hipocrisia, a gente pode aplicar. Se Paulo agiu assim, imagina Deus quando nos enxerga, e Deus nos enxerga em todos os momentos. Deus conhece o que está lá no fundo do nosso coração, o que nos causa no coração de Deus, a nossa hipocrisia. Amém? A gente possa pensar nisso. Pergunta 3, caminhando aí. Que princípio Paulo deixa claro que ele praticava nos versículos 4 e 5? Olha lá. Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Que princípio Paulo deixa claro que ele vivia aqui? E a resposta é clara. O princípio, a folhinha aí, o princípio do respeito às autoridades. Mesmo vendo seus erros, mesmo vendo os erros, a hipocrisia de Ananias, Paulo sabia que não tinha o direito de
desrespeitar nenhuma autoridade. Isso está lá no texto de Êxodo 22, 28, para respeitar as autoridades, está lá na lei. E Paulo sabia muito bem disso, porque ele escreve lá em Romanos. Esse é um texto que merece ser lido aqui. Paulo sabia muito bem disso, e ele vivia esse princípio, mostrando que realmente ele vivia esse princípio. E até para responder a pergunta, Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala lá capítulo 13, texto também bem conhecido: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. E aqui não é só autoridade governamental. Ananias não era uma autoridade governamental, era uma autoridade religiosa. Ele era o sumo sacerdote. Por isso que ele fala, pois não há autoridade que não venha de Deus, não só as governamentais, mas todo tipo de autoridade sobre a nossa vida vem de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus mesmo instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Paulo é bem claro aqui com relação a esse princípio, né, de autoridade. Então, Paulo aqui, ele vivia esse princípio, e quando percebeu, aí há algumas sugestões, algumas ideias, alguns falam que Paulo foi irônico, porque ele sabia que era, mas ou outros falam que talvez seja mais plausível que Paulo realmente não conseguiu identificar Ananias como o sumo sacerdote. Ele foi honesto aqui quando disse que não sabia e tudo mais, por conta do seu problema de visão, que eu falei no começo. Mas enfim, o fato é que esse princípio Paulo tinha, olhando para Romanos 13, né? E aqui cabe fazer um parênteses. Eu, na pergunta anterior, citei Jesus chamando, né, os fariseus também de hipócritas. Aqui cabe a gente comentar a diferença entre a atitude de Jesus e a de Paulo. Paulo apontou e julgou o que ele viu da atitude de Ananias. Paulo não conhecia o coração, então não podia julgar e fazer dessa forma. Jesus não. Diante dos fariseus ali, em Mateus 23, Jesus conhecia o coração. E quando Jesus fala, vocês são sepulcro caiados, vocês são brancos por fora, mas bonitos e belos por fora, mas por dentro são podres, Jesus fala do que ele estava vendo mesmo, porque ele via o coração e conhecia o coração. Então tá a diferença da atitude de Paulo para Jesus. Jesus não julgou, Jesus Jesus viu, Jesus via, e na verdade aí cabe para nós, é o único que via e que vê e que conhece os nossos corações. Por isso que a gente não pode acusar Jesus de ter quebrado esse princípio aqui. Jesus, ele realmente viu o coração, né? E de alguma forma estava tentando, creio eu, até de abrir os olhos daqueles fariseus, mas nós sabemos que o coração de fariseu é muito duro, né? Então a gente não pode julgar Jesus. Jesus não quebra nenhum princípio aqui, pois ele é o único que conhece realmente o coração dos homens. Ele é o único que pode falar, você tá bom por fora, mas por dentro eu tô vendo aí, tá ruim. Então vê como é diferente a atitude de Paulo. Só um parênteses para a gente não colocar aqui, questionar, surgir qualquer tipo de questionamento de que, peraí, então Jesus desrespeitou as autoridades. Não, de maneira nenhuma. Ele não desrespeita esse princípio, né? Só vê a atitude dele perante Pilatos, perante o próprio Caifás, Anás, ali quando ele é pego e quando ele é julgado. Só vê a atitude que ele tem diante dessas autoridades. E ele fala ainda para Pilatos, olha, nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não te fosse dado. Então ele reconhece a mesma coisa que Paulo fala ali em Romanos capítulo 13. Amém? Em relação a autoridades. Ok, que isso tudo nos ensina? Gente, isso nos ensina uma coisa muito profunda, principalmente hoje, que a gente vive essa polarização política. Você abre Facebook, é só falando mal daqui, falando mal dali, falando mal desse, falando mal daquele, e é contra um, é contra outro. Queridos, isso nos ensina que quando ofendemos ou falamos mal de qualquer autoridade do nosso país, a gente está quebrando esse princípio claro da palavra de Deus. Conforme o texto de Romanos, precisamos lembrar que foi Deus quem colocou cada autoridade no seu lugar. Tanto aquelas que apoiamos, quanto aquelas que não apoiamos. Ou que não concordamos com a atitude. Só lembrar, Jesus concordava com as atitudes de Pilatos, de Caifás, de Anás. Paulo aqui está concordando com a atitude de Ananias? Não, de maneira alguma. Mas eles de forma alguma desrespeitam, porque reconhecem que mesmo assim, quem deu autoridade foi Deus.
E para nós hoje, acredito que, como igreja, querido, a gente precisa mudar muito a nossa atitude. Mudar demais a nossa atitude em relação a isso. Eu vejo muita gente falando e desrespeitando, e por conta dessa polarização política que hoje temos no nosso país, mesmo em meio a uma situação tão triste que a gente está vivendo dessa pandemia, ainda oportunismos e pessoas aproveitando isso para... Gente, isso é terrível, a gente não pode entrar nisso, pelo contrário, a gente tem que orar pelas nossas autoridades. Tá no finalzinho aqui, né, do que isso nos ensina, né? Enfim, nosso dever no finalzinho é orar por todos os nossos governantes e líderes de qualquer natureza. Tem que orar para todos aqueles que exercem autoridade sobre nossas vidas, nossos pastores, para os jovens, adolescentes que estão debaixo da autoridade dos pais, para os nossos pais, para todos. A gente tem que estar orando para todos eles, né? E respeitando todos eles. É isso que a palavra de Deus nos ensina, é isso que nós como igreja precisamos fazer, é isso que nós como igreja precisamos mostrar para o mundo, ser diferente, iluminar o mundo aí. Se o nosso Brasil hoje está tão escuro nessa área, se nós somos luz, nós temos que trazer luz para isso daí. Não colaborar com essa xingamentos e questões. E outra, não só para aqueles que você apoia, mas para aqueles que você acha que não, que estão ali, que você não compreende, que não, tem que respeitar e tem que orar por essas vidas. Isso principalmente como igreja, é isso que a gente precisa fazer. Momentos difíceis de decisões que esses homens estão tendo que tomar. Ministros, presidentes de Câmara, presidente de Senado, presidente da República, decisões difíceis que eles têm que tomar nesse momento tão difícil. Aí a igreja está o quê? Só apontando o dedo e só fazendo alguma... Não, a gente tem que orar. Orar. E eu não estou querendo defender A e B, não estou falando o nome de ninguém. Estou citando os cargos. Todos entram no mesmo cargo. Entram no mesmo saco da nossa... Que a gente tem que orar, tem que interceder por esses. E não ficar falando mal ou desrespeitando, porque isso é princípio bíblico vivido por Paulo aqui, vivido por Jesus também. Amém? Como igreja a gente possa viver isso. Glória a Deus. 4. Pergunta 4. O que Paulo fez para se livrar do julgamento no Sinédrio? Aí está lá no versículo 6 a 10. Então, Paulo, sabendo que algum deles eram saduceus e outros fariseus, brandou no Sinédrio: irmão, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Aí depois a gente já leu, né? Uma confusão total, até os fariseus começam até a defender eles. Falam, peraí, mas quem falou que de repente, né? Ali não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo realmente não falou com ele? Ou seja, tem uma confusão tremenda por causa disso que Paulo julgou, né? E a pergunta é, por que Paulo fez? O que Paulo fez, né, para se livrar do julgamento? Paulo usando sabedoria que Deus deu para ele, né? Como um bom, né? A resposta até entre aspas, como um bom fariseu, Paulo saiu do foco do julgamento, despertando o ponto de cisão, de ruptura, de discussão, de separação daquele grupo de mestres da lei. Paulo, muito sábio, ele sabia que se o foco era ele pega e joga uma coisa que ele sabia que causava divisão entre eles. Ele sabia que jogando isso, o foco neles pararia. O foco no julgamento dele pararia. E muitos iam brigar ali, surgir tudo exatamente como surgiu. O ponto de o texto falar assim que, o versículo 10, a discussão tornou-se tão violenta que o comandante romano, né, teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Olha o nível da briga que isso causou por Paulo simplesmente tocar num ponto de cisão entre eles, um ponto de separação, num ponto de discórdia entre eles. E Paulo sabia o que causava a briga no Sinédrio, né? Por isso ele aproveitou esse fato para sair de cena do julgamento, colocando fogo ali na fogueira realmente, nas discussões do Sinédrio. E o que esse cenário todo pode trazer para nós de lição como igreja hoje em dia? Aí está aí na apostila, o que isso nos ensina? Isso nos ensina o quanto Jesus estava certo em dizer que um reino dividido não subsiste.
lá em Marcos capítulo 3, versículo 24. Por isso, ao orar por sua igreja, lá em João 17, o seu maior foco de Jesus foi na unidade do seu corpo, a unidade da sua igreja. Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos um. Por isso que Jesus orou pela unidade. Portanto, como igreja de Cristo, precisamos deixar de lado aquilo que nos separa e fortalecer aquilo que nos une. Queridos, de novo, olhando para a realidade hoje, eu tenho ficado preocupado e talvez triste até a palavra, de ver como a igreja está desunida nesse momento onde ela precisava ser muito unida. Pastores falando contra pastores que estão na mídia aí, ambos que falando um do outro, porque abriu, porque não fechou, porque abriu, porque não fechou a igreja, porque acredita nisso, porque acredita naquilo. O jejum que foi proclamado, alguns falando contra, e essa cisão. Eu consigo enxergar essa barbúrdia aqui, essa confusão hoje dentro da igreja. Pouco que eu vi de Facebook, dessas coisas, como houve discórdia em todos, como não tem unidade nem na igreja de Cristo. Que terrível isso. E Jesus orou para a unidade. E Jesus fala lá no capítulo 17, e nisso saberão, e nisso vai proclamar a minha igreja, na unidade é que a gente vai proclamar. Eu vou ler o texto certinho. O poder da unidade. Ele fala assim, minha oração, versículo 17, capítulo 17, versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, nós, por meio da mensagem deles, para que sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste, querido. Se o nosso papel, a nossa missão como igreja é falar de Jesus, não tem arma mais forte dentro da própria oração de Jesus do que a nossa unidade, do que de estarmos juntos, principalmente nesse momento. Principalmente nesse momento. Querido, esquece os pontos que nos desunem. Esquece se alguma coisa, esquece, vamos nos unir como igreja de Cristo, se pregamos Cristo, se pregamos a palavra de Deus, se queremos que o mundo saiba que Deus enviou Jesus, se temos isso em comum, querido, esquece as outras coisas. Vamos nos unir, vamos orar para isso, vamos nos juntar nisso, vamos proclamar o reino de Deus. Esquece. Muita gente se coloca, não, porque eu não me junto com esses falsos profetas. Cara, quando eu falo isso, eu estou me colocando acima, melhor do que esses caras. Esquece isso, vamos pregar juntos o evangelho. Mais do que nunca, o mundo está precisando saber que Deus enviou Jesus. E essa missão é nossa como igreja. E se estamos desunidos em pontos que nos divergimos, não vamos deixar isso inflamar. Vamos apagar isso, vamos deixar aquilo que nos une. Para que a gente possa estar unido agora, nesse momento, aproveitando essa oportunidade de pregar o evangelho. Amém? É isso que eu vejo aqui. Então isso nos ensina, Continuando, Portanto, como igreja de Cristo, precisamos deixar de lado aquilo que nos separa e fortalecer aquilo que nos une, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus para a igreja dele hoje. Ah, mas pastor Tiago, eu não considero eles igreja, para mim é ser. Esquece isso. Está pregando Jesus. Quando os discípulos chegaram, Senhor, quem são aqueles que estão pregando? Não são os nossos. O que Jesus falou? Não, considere anátema, manda para o inferno que não é. É isso que Jesus falou? Falou, você está pregando meu nome? Que deixe pregar. Que deixe pregar. Vamos esquecer essas picuinhas, é o momento da igreja hoje se unir. Amém?
É a unidade que vai proclamar, que vai fazer com que o mundo veja que Jesus veio, é Filho de Deus e veio fazer o que ele fez. Briga só vai... Aí o contrário também é verdade. Você acha que o mundo está vendo como essas brigas aí na internet entre pastores? Está colaborando para quê? Está colaborando só para afastar mais as pessoas de Deus. Está sendo um desserviço para o Evangelho. Que a gente possa refletir nisso. Amém? Vamos buscar a unidade em Jesus. Glória a Deus. E a última pergunta, a quinta pergunta. Como Deus encorajou Paulo e cumpriu, no restante do capítulo 23, o início de sua promessa. O que Deus fala no versículo 11? Jesus, Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, ao lado de Paulo ali na Fortaleza Antônia, disse: coragem, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Jesus encoraja Paulo diante dessa toda essa situação. Então a pergunta é: como que Deus encorajou Paulo, E ele cumpriu isso, no restante do capítulo, o início da sua promessa, que fala: você vai para Roma, você vai pregar em Roma. Como a gente vê isso, o início dessa promessa aqui na parte final do capítulo 23, porque conforme a gente vai lendo, continuar estudando 24 e tal, a gente vai ver que Paulo realmente chega lá em Roma, sem dar muito spoiler aqui. Mas como que Jesus cumpre isso até nesse capítulo ainda, E a resposta é: Jesus mais uma vez, apareceu para Paulo. Tinha aparecido no 9:4 lá no cavalo, quando ele cai do cavalo, no 16:9, no 18:9, no 23:11, todas as aparições de Jesus ali sempre encorajando Paulo, E Jesus aparece aqui mais uma vez para Paulo e tranquiliza o seu coração, dizendo que usaria a vida dele, assim como estava usando em Jerusalém, usaria em Roma. E ele cumpriu isso, lhe oferecendo a proteção mais forte de Roma em sua viagem até Cesareia. Se a gente pegar o versículo 23, nós lemos assim: então ele chamou, o comandante dos romanos fala, então ele chamou, depois que soube de toda a tramóia dos judeus para tentar matar Paulo, e aí o sobrinho de Paulo vai lá avisar, e aí o comandante chama então. O que ele chamou? Ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhe: prepare um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de levarem para Cesareia à noite às 9h. Providenciem também montarias para Paulo. Ou seja, olha como Jesus falou: você vai para Roma. E olha como ele começa protegendo já Paulo, usando os próprios romanos para proteger Paulo. E depois ele chega lá em Cesareia, diante do governador Félix, e fica no palácio de Herodes ali em custódia, até chegar os acusadores de novo. Ou seja, Jesus vai falar: calma, tenha coragem, estou com você. E logo depois ele vai cumprir isso. Eu estou com você porque eu quero que você vá para Roma. E logo depois ele vai cumprindo isso de uma maneira maravilhosa, porque ele vai e providencia toda uma guarda romana para proteger Paulo. Olha que maravilhoso, como Deus é maravilhoso aqui com Paulo. Então Deus, ele encorajou Paulo e cumpriu esse encorajamento na vida de Paulo. E aí não tem como a gente não citar aqui o que o próprio Paulo fala ali no capítulo 20. Volta um pouquinho a sua Bíblia. Olha o que Paulo fala no capítulo 20, versículo 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Aqui a gente pode até fazer esse adendo agora na situação que Paulo está ali no capítulo 23. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Roma.
sem saber o que vai me acontecer ali, mas eu sei de uma coisa, o Espírito Santo fala que sofrimento vai vir, mas não importa, porque eu não me considero a vida de valor nenhum para mim mesmo, se eu puder completar, se Jesus agora falou que eu vinha para Jerusalém, cheguei em Jerusalém, aconteceu essas perseguições, e Jesus está falando que eu vou para Roma, eu vou para Roma, porque não importa o que eu vou sofrer, importa que eu tenho que cumprir a minha missão. Glória a Deus, é isso que Paulo está falando aqui, é isso que Paulo ensina a gente aqui, e é dessa forma que Jesus encoraja Paulo aqui, não só aqui, mas aí a gente percebe que em toda a sua história, em todas as suas viagens missionárias, Deus estava ali encorajando isso junto com Paulo, impedindo as situações ruins de maneira nenhuma. Paulo fala, agora não lembro se é Filipenses, onde fala de tudo que ele sofreu, perseguição, açoites, apedrejamentos, naufrágio, ele fala de tudo que ele sofreu. Nessa missão Deus protegeu Paulo, colocou Paulo numa bolha e não deixou que nada chegasse nele? De maneira alguma, ele sofreu muito, porém Jesus estava do lado dele, dando coragem para viver diante de tudo isso, mediante tudo isso, focado na sua missão de pregar o evangelho da graça de Deus. O que isso nos ensina, queridos? Isso nos ensina que ser cristão, estou lendo ali na folhinha, não significa ser blindado perante os problemas e ameaças da vida. Não significa uma vida de mar de rosas, prosperidade e tudo de bom. Não é nada disso. Não é isso. Ser cristão é, como o nosso mestre, ter uma missão e cumpri-la, mesmo que essa custe a nossa vida. Amém? Isso é ser cristão. Ser cristão não é esperar de Deus só bênçãos e proteção e mais proteção e blindagem, não. Ser cristão é saber que você tem uma missão e que vai sofrer para cumprir essa missão. Mas Deus está com você, com a gente, dando coragem para cumprir essa missão, independente do que aconteça. Trazendo para a nossa realidade hoje. Estamos livres, blindados desse coronavírus ou de qualquer outra situação que possa piorar, e eu já vou adiantar para você, vai piorar. Se a gente olhar os sinais dos tempos, só vai piorar. Só vai piorar a pressão, a perseguição. Quantos cristãos estão sofrendo, sendo degolados lá no Oriente Médio, nesses países comunistas. Para nós que pregamos o Evangelho, a situação, querido, desculpa te informar, só vai piorar. Mas já sabe quem vai estar do nosso lado? Aqui, como apareceu para Paulo aqui na prisão, falando coragem, Jesus, aquele que para cumprir a sua missão sofreu tudo o que sofreu. E se ele, como nosso mestre, sofreu, por que a gente tem privilégios de não sofrer? Por que Deus ia blindar a gente, proteger a gente, impedir a gente? De maneira alguma. O fato é que a gente tem que estar que nem Paulo. Não importa o que vai acontecer, uma coisa eu sei, eu tenho uma missão e eu vou cumpri-la, de pregar o Evangelho. Não importa o que me aconteça, não importa o que vai acontecer, temos que estar preparados para pregar o Evangelho. Então, querido, ser cristão é, como o nosso mestre, ter uma missão e cumpri-la, mesmo que essa custe a nossa vida. A missão vale mais do que a nossa vida. Amém? Que a gente possa ter isso no nosso coração. E finalizando as aplicações. Um exemplo a seguir. A sabedoria de Paulo ao se livrar do julgamento do Sinédrio. Olha que exemplo, né? Como ele foi sábio a julgar aquela situação. Né? Que a gente possa ter essa mesma sabedoria para cumprir a nossa missão. Né? Um pecado a evitar, claro, aí o pecado é a hipocrisia, né, de Ananias. Deus odeia a nossa hipocrisia. Uma ordem a obedecer. Cumpra a missão de pregar o Evangelho, fortalecido e encorajado por Jesus, aquele que sofreu, teve no mundo, mas venceu o mundo. Esse que está do nosso lado, esse que está do lado de Paulo aqui, fortalecendo Paulo. Então vamos cumprir a missão de pregar o Evangelho, fortalecidos e encorajados por Jesus. Amém? E uma oração a fazer, eu faço: Senhor, me dê sabedoria e coragem para cumprir a missão que o Senhor tem na minha vida. É isso que a gente tem que orar. Sabedoria e coragem. Porque não vai ser fácil. Ele não deixou claro que não vai ser fácil. Amém?
Conclusão então, o Senhor está contigo, lhe dando coragem e sabedoria para pregar o verdadeiro Evangelho. O Evangelho completo, desde o Antigo até o Novo Testamento. Ele está dando coragem e sabedoria para a gente pregar esse Evangelho. Amém? Que essa palavra fique no seu coração, que você possa desfrutar e mergulhar. A folhinha está aí, você pode olhar os textos e pedir para Deus falar mais com você dentro dele. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus.